nesta edição do Jornal do Univates. Consulta popular. A comunidade vai escolher onde R$1.800.000 vão ser investidos na região. O inverno começa hoje e com ele, algumas coisas mudam na agricultura. E ainda, torneio de xadrez reúne cerca de 260 crianças em Estrela. Isso e muito mais a partir de agora. O Jornal do Univates, segunda edição, está começando. Boa noite! A chuva atingiu parte do estado e, segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 162 cidades decretaram situação de emergência. O balanço aponta 10.231 pessoas fora de suas casas, com 312 famílias desabrigadas e 1.977 desalojadas, devido a temporais e cheias de rios. A Defesa Civil segue em estado de alerta. Qualquer informação ou pedido de auxílio pode ser encaminhado no telefone 199. Cerca de 10 escolas estaduais do Vale do Taquari podem ser reformadas pelo governo do Rio Grande do Sul. Os colégios foram inscritos no programa de melhorias que utiliza empréstimo do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. Na semana passada, o Estado anunciou a liberação de R$38 milhões para atender 287 colégios. Desse montante, cerca de R$1,5 milhão pode ser destinado ao Vale. A resposta vai ser anunciada ainda hoje, na verdade ela acabou não saindo hoje, vai ser anunciada amanhã pelo Estado. Prioridades foram apontadas para colégios de 6 municípios. Em Lajeado estão contemplados o Colégio Presidente Castelo Branco, Érico Veríssimo, Irmã Branca e Fernandes Vieira. Criada no fim da década de 90, a consulta popular torna o Rio Grande do Sul o único estado da federação com participação popular para decidir a aplicação de recursos nas diferentes regiões do estado. Nesse ano, a região deve receber cerca de R$1.800.000 em projetos. O sistema, que ao longo dos anos e governos foi trocando de nome, é regido por lei e deve ser a garantia de aplicação de recursos do Tesouro Estadual na melhoria da infraestrutura das cidades. O ano passado nós conseguimos para o estado todo R$50 milhões. Esse ano, depois de uma discussão com o governo do estado e com a Casa Civil e o próprio governador, nós chegamos a 60 milhões para o estado todo. Então, avançamos um pouquinho no recurso, sabendo das condições que está o estado hoje. E no nosso caso, o Vale do Taquari, que o ano passado a gente recebeu em torno de R$1.250.000, esse ano a gente passa a receber R$1.822.000. Uma das principais mudanças nesse ano é que a consulta popular vai estar baseada no planejamento estratégico regional, que foi feito pelas 28 regiões. Então, baseado no planejamento dos próximos 15 anos do Vale do Taquari, estarão alguns projetos sendo contemplados via consulta popular. Porque essa é a forma de implementar o planejamento também. O planejamento é muito maior que isso. Mas, dos 79 projetos, ou grandes projetos que foram criados no processo do planejamento, parte de alguns deles a gente começa a atender com o recurso da consulta popular. O processo de definições começou no dia 14 desse mês. No dia 12 de julho, nós voltamos a nos encontrar regionalmente. Os municípios estão fazendo reuniões nos seus municípios, definindo quais são os projetos que para eles são prioritários, o que é estratégico. E nós vamos retornar no dia 12 numa grande reunião regional, mais técnica, para discutir efetivamente a composição da cédula. E aí a gente volta de novo para as nossas localidades, amadurece mais um pouco e retorna no dia 18 de julho. E aí, nesse sim, a gente fecha a cédula de votação com os 6 projetos que a gente vai ter na composição da cédula. A votação vai ser nos dias 1º, 2 e 3 de agosto e poderá ser feita pela internet. Bom, e é importante que a população aqui do Vale participe dessa consulta popular. E a Orquestra de Brinquedos se apresenta sábado no Teatro da Univates, a partir das 4 da tarde. O musical é para crianças e adultos. Ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro. E no próximo bloco você vai ver o dia a dia de quem trabalha no campo e como o inverno influencia diretamente nesse trabalho. Em seguida.
Retornamos com o segundo bloco do JU. A Receita Estadual divulgou hoje um balanço final da primeira ofensiva para combater a inadimplência do IPVA 2017. Nas operações em Porto Alegre e mais 14 cidades do interior, foram abordados 14.644 veículos, dos quais foram flagrados 1.345 motoristas com o imposto vencido. Com isso, as operações da Receita Estadual recuperaram quase R$650 mil entre IPVA atrasado, multas e juros. As operações foram realizadas de maneira simultânea ao longo do dia e do dia de ontem. O Ministério da Saúde anunciou a ampliação na oferta de vacina contra o HPV para meninos de 11 a 14 anos. A medida busca aumentar a cobertura da vacina em adolescentes do sexo masculino. Atualmente, a vacina contra a doença é disponibilizada em meninos de 12 e 13 anos. Até 2016, o foco da campanha eram as meninas. Segundo o Ministério, a inclusão do novo grupo equivale a 3.300.000 adolescentes. Hoje começa o inverno, estação que é a paixão de alguns e inimiga de outros. Mas tem gente que, de segunda a segunda, faça sol ou chuva, não tem escolha. Precisa plantar e alimentar os animais. São os agricultores se adaptando ao inverno gelado do Rio Grande do Sul. Aqui o trabalho começa cedo, independente do clima ou tempo. Às 5h30 da manhã, Itamar precisa estar de pé para começar a lida no campo. Só de bovinos são cerca de 160. Em espaço de propriedade são 58 hectares. Profissão dura, mas que é fundamental para toda a sociedade. Começa a se preparar, por 6 horas começa a ordenha, limpar as camas, fazer os tratos. E aí vai até as 8 e pouco, aí tá pronta a ordenha. Já os animais foram tratados, aí se tem animal para medicar, separar, limpeza para fazer ainda um pouco, preparar alguma máquina para ir para o campo. Além do Itamar, outras 4 pessoas trabalham na propriedade. Com a troca de estação, mudanças acontecem em todos os setores da sociedade. Mas para esses agricultores, isso já é algo comum. Só muda o tempo, mas o serviço continua o mesmo ou um pouquinho mais ainda, né? Tem uma certa dificuldade um pouco maior? Daqui a pouco vocês já estão acostumados? Não, isso já se acostuma, né? Quem está diariamente na lida, né? O serviço não muda muito, fica até um pouco mais, porque tem mais vaca em produção, que é melhor para a estação. Essa estação é melhor para o animal, né? Não sofre do calor. Essa mudança faz com que haja um intervalo, muitas vezes, no fornecimento de alimentos. Então, o agricultor já precisa calendarizar a implantação de pastagens, né? E também estocar alimentos para que não tenha essa percepção tão grande na sua produção nesses intervalos. A estação não é o único fator que dificulta as atividades do campo, mas sim a chuva, que não tem dado trégua para o agricultor. Quando acontece períodos como aconteceu recentemente, onde tivemos 2 semanas ou mais de chuva e pouca insolação ou nenhuma insolação, né? As forrageiras, que são a base da produção leiteira hoje, elas têm uma dificuldade em termos de desenvolvimento, porque a planta precisa do sol como seu insumo de desenvolvimento, né, para a questão da fotossíntese, como todo vegetal. Mas para quem é da agricultura, o receio é outro. No futuro, quem vai continuar esse trabalho que hoje é desvalorizado pelo poder público e ainda às vezes é esquecido por quem mais ganha com tudo isso? A população. Os mais novos, eles têm interesse em vir para cá também? Ou eles já daqui a pouco não querem mais ir para a agricultura? Eles não querem mais ir porque a agricultura é que nem um relógio, né? Não tem como tirar alguns ponteiros fora, porque sábado e domingo é igual ao outro dia da semana também. Tem que trabalhar de manhã até de noite, praticamente. Até dias que sejam pior, porque tem que ver o tempo, né? Porque às vezes tem domingos que é uma segunda. Porque o tempo tá bom, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer, não tem outra escapar. Tem que fazer isso. Na agricultura, o clima é só mais um fator que faz o trabalho ser adaptado. Que bacana.
E na próxima terça-feira, a partir das 7h30 da noite, tem lançamento da Estrela Multifeira no Salão Social da Soges. Na quinta edição, a feira vai promover a indústria, comércio, serviços, agronegócio e agroindústrias da região. Planejada para a família e buscando a promoção de negócios, conta com 80% dos estandes vendidos. A estimativa de público dessa edição é de 40 mil pessoas. A feira acontece de 6 a 10 de setembro no Porto de Estrela. A gente vai para um rápido intervalo, em seguida tem previsão do tempo, a gente já volta. Voltamos com o terceiro bloco do JU. O gabarito da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 2017 foi divulgado ontem. Junto está a íntegra dos cadernos de provas. O material pode ser consultado no site da Olimpíada Brasileira. As provas haviam sido realizadas no dia 6 de junho. A segunda fase vai ser separada para as escolas públicas e privadas. A lista dos classificados vai ser divulgada no dia 11 de agosto. Indicadores de diferentes instituições sugerem que o país assumiu uma trajetória de recuperação. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, mostram que abril foi um mês positivo para a economia, com crescimento do Produto Interno Bruto. O mais recente desses estudos, divulgado, registrou crescimento de 0,42% na comparação entre março e abril. Trabalhadores que ainda não sacaram o abono salarial do PIS, PASEP, ano base 2015, têm pouco mais de uma semana para ir a uma agência bancária e sacar o benefício. O prazo final é dia 30 de junho. Tem direito ao abono salarial quem está inscrito no PIS, PASEP há pelo menos 5 anos. Trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2015, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos, e teve os dados informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais. Agora a previsão do tempo. Amanhã o tempo permanece firme com a presença do sol na região. Em Lajeado a temperatura fica entre 10 e 24 graus. Em Relvado fica entre 8 e 22. Já na cidade de Poço das Antas, a mínima deve ser de 10 e a máxima de 24 graus. E a seguir, torneio de xadrez em Estrela. A gente já volta. Voltamos com o último bloco do JU. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou em votação simbólica o projeto de lei que autoriza a produção, comercialização e o consumo sob prescrição médica dos medicamentos que contenham substâncias com potencial para emagrecer. Os remédios inibem o apetite e geralmente são utilizados em tratamentos contra a obesidade mórbida. A Anvisa é contra o registro de medicamentos dessa natureza devido aos riscos de efeitos adversos que os produtos podem provocar à saúde do paciente. Como o projeto já passou pelo Senado, segue agora para a sanção presidencial. Os jovens revelados na base do Lajadense continuam despertando interesse de outros clubes. Depois de emprestar o volante índio para o Grêmio, o Alviazul negociou mais 3 jogadores. O zagueiro Du foi para o Concórdia, que disputa a 2ª divisão do Campeonato Catarinense. O volante Darlan e o atacante Padu também foram cedidos por empréstimo para outra equipe da 2ª divisão de Santa Catarina, o Camboriú. Ontem aconteceram as partidas finais de futebol dos Jogos Escolares de Ensino Médio, JOG. Cerca de 200 estudantes estiveram envolvidos na modalidade desde o início do mês, quando iniciaram as competições no Estádio Olímpico da Univates. Entre as 10 equipes inscritas, quem levantou o troféu foi o Colégio Evangélico Alberto Torres, o SEAT, aqui de Lajeado. Torneio Estudantil de Xadrez de Estrela chega à 9ª edição. A competição conta com a participação de cerca de 260 estudantes. O xadrez é um esporte também considerado arte e ciência. Pode ser classificado como um jogo de tabuleiro de natureza recreativa ou competitiva. No caso desses estudantes, realmente uma competição. Um jogo, mas com os elementos de arte e esporte. Como dá para ver, temos um torneio de grandes proporções, espetacular.
o município e a prefeitura tá de parabéns, porque reunir 250 crianças que praticam esporte já é uma coisa grande e de parabéns. Concentração e estratégia são fundamentais para vencer a partida. E no jogo, cada movimento é importante. E imaginação também. Então, também tudo isso o xadrez proporciona aos praticantes, então, o desenvolvimento dessas habilidades. A Secretaria de Esporte e Lazer de Estrela fez o 9º torneio estudantil de xadrez. Participação de estudantes de Estrela, Lajeado, Porto Alegre, Westfália, Nova Brécia, Santa Clara do Sul, Novo Hamburgo, Ivoti e Travesseiro. A Gabriela Anne joga há 6 anos. Foi um incentivo da escola, então, do nosso professor, o Léo Betil. E começou, então, desde os 6 anos de idade, participando de torneios municipais, de ergues, fora do município também. Além da Gabriela, o professor Léo Betil trouxe mais 23 alunos de Travesseiro para competir. O xadrez tem uma contribuição muito grande na formação do aluno, porque ele contribui na concentração, na atenção, na tomada de estratégias, na saída de eventuais encurralamentos. Então o aluno ele tem que estar preparado para o todo, para atacar, para se defender, criar suas estratégias de ataque e defesa, até o derradeiro checkmate, que é o ponto máximo do xadrez. O Hermógenes trouxe o filho de Porto Alegre para participar da competição. Competições como essa são da maior relevância, porque a gente, além da prática de esporte, tem a questão social, a gente faz novas amizades, conhece outras cidades, faz um intercâmbio, troca informações. Eu considero assim como se estivesse em família. Bom, a gente vai ficando por aqui. Mais notícias amanhã na primeira edição do Jornal do Univates, ao 12h15. Obrigado pela sua companhia e boa noite.